preciso procurar ajuda. Eu tenho uma pessoa que me escuta, porque, na verdade, todos nós, né, é o que você disse, É isso que eu tô falando. precisa ter alguém, porque senão, né, você meio que pira, né? As quantidades de informações. Não tem como. Mas é claro que eu tenho uma pessoa que no momento assim mais difícil a gente conversa, a gente tenta se centrar, né, focar, direcionar daquilo que é o importante. É claro, Denilson, assim, com toda a vivência que eu tive, né, eu sou do futebol, né? Falar de futebol aqui é uma coisa que me deixa assim até um pouco emocionado, porque é aquilo que a gente ama fazer, cara. Futebol é Nossa vida, irmão. futebol é nossa vida, né? É maravilhoso você estar fazendo isso. Eu joguei durante tantos anos, volto para atuar e assim, o que eu consigo ter um pouco mais, vamos dizer assim, né, cara? Tem um amigo meu que fala de musculatura, né? Então eu acho que eu tenho um pouco mais de musculatura para aguentar algumas coisas, mas a verdade é que nós somos seres humanos, né? A gente canaliza algumas ações que, na verdade, a gente precisa desafogar alguma coisa. Claro que eu faço algumas ações que isso me ajuda, né? Acordo muito cedo, faço exercício, faço a minha corrida, a minha caminhada, faço a minha mentalização, né? Para que eu consiga sair da minha casa, ir para o centro de treinamento com a mente trabalhada, fortalecida para enfrentar as diversas ações que acontecem durante o dia, que são assim, você chegou, você tem aquela demanda que é do dia a dia, que você, isso ali a gente consegue realizar com muita tranquilidade, até porque existem departamentos no Corinthians competentes para isso, várias gerências, várias coordenações, pessoas que, ao invés de me trazer o problema, eles conseguem resolver o problema, isso é fantástico. Agora, existem aquelas demandas inesperadas que você tem que ter sabedoria, tranquilidade, mansidão, mas ousadia para resolver. Então, por isso que o trabalho do executivo, desculpa, não quero te cortar, claro. Mas é por isso que eu preciso assim falar, né, dessa função, Denilson. Como você disse, é uma função que muita gente nem conhece tanto, e aí existem vários executivos, cada um com a sua personalidade. Justo. Né? O Rui Costa, eu acho que foi um grande advogado, então cada um tem a sua linha, né? Com a gente aqui. Como eu venho, né, do campo, né, vamos dizer assim, né, de certo atleta, o meu linguajar, o meu olhar é meu. Então a gente consegue trazer isso, né, para o dia a dia, para que a gente consiga realmente exercer a função com muita propriedade. Demandas inesperadas é o que mais acontece no Corinthians, né? E esse ano, então assim, já que a gente está conversando sobre isso, não tem como a gente não abordar um ano muito turbulento, né, Fabinho? Assim, fora de campo, a gente está falando de um processo de impeachment dentro do clube, a gente está falando de troca de presidente, a gente está falando de uma pressão gigantesca, em meio a tudo isso, ainda um título paulista sobre o maior rival, classificação na Copa do Brasil, chegar à semifinal. Cara, a jornada do Corinthians, a gente pode falar sobre vários aspectos, mas ela é de um certo heroísmo assim, dentro de campo por tudo que aconteceu no extra. E a tua função, ela é mais do que importante, eu acho que ela é fundamental para tentar segurar essa galera. Qual foi o momento mais difícil do ano? Foi talvez ali a troca de presidente? Foi uma pressão ali nesses confrontos contra o Palmeiras? Qual foi o momento mais difícil? Boa pergunta. Olha, já me perguntaram sobre isso. Então não foi boa pergunta. Não foi boa pergunta. Uma pergunta não, foi boa. Todo mundo faz. Não, vamos manter nela. Foi mal, Chico, foi de dar moral. Mas olha só, eu vou responder ela, mas vou dar uma volta em outra situação, sobre um tema que nós já falamos aqui, né? Sobre a quantidade de informações que tem hoje. Então, assim, é algo que é ruim, sabe, para o dia a dia. Não só, sabe, do Corinthians, mas para o dia a dia da própria informação. Porque são tantas situações que acontecem que você tem que tirar uma parte do seu, como eu falei aqui anteriormente, tirar uma parte do seu tempo, do seu dia, para você ter que responder algo que não tem a ver com futebol, né? Assim, falar de jogo, se perde, se ganha, atletas, janelas, departamentos, ok, é algo que, né, Denilson,
tá dentro do combo, né? Se a fase tá boa, tá tudo bem. Se não tá boa, ok, a gente consegue lidar com isso. Agora, você precisa, em muitos momentos nos colocam, né, em situações que não tem nada a ver com a gente. E Tá, mas essas que eu citei aconteceram, né? Tipo assim, teve o impeachment, o transfer ban, as decisões. Sim, então, ali, mas eu te digo que, pois é, até essas decisões, até essas situações que aconteceram, é algo que é estrutural. Né? Assim, o Corinthians já tem aí alguns anos que tem seus problemas. Então é algo que já está vindo na estrutura, né? E é por isso que o Corinthians precisa se organizar na estrutura, o clube precisa ter uma estrutura de cima para baixo para que o Corinthians consiga, a parte esportiva, para que ela possa melhorar. Isso é a estrutura do Corinthians, né? Então tudo que aconteceu, o que tem a ver o futebol, né? É isso que eu quero te dizer. É do clube. Tem a ver com a gente? Afeta? Sim, claro. Claro. A gente não está ali numa bolha, né, que não sabe o que está acompanhando. Agora, o impeachment, o que mais que acontece? A parte política do clube, que ela ferve o tempo inteiro, isso é algo que... os ex-presidentes denunciados, a gente tenta, Ministério Público. Pois é, então a gente tenta, eu preciso... É por isso que a maioria das entrevistas que os atletas dão, né, Denilson e Chico, quando falam do CT, da blindagem, da tranquilidade, é o que a gente precisa fazer. Aquele local ali, o centro de treinamento do Corinthians, precisa ser um local onde os atletas consigam chegar, né, todos os dias, ter um ambiente saudável, um ambiente com muita cobrança, que existe a cobrança muito, mas um ambiente alegre, um ambiente feliz, onde eles se sintam seguros para que possam trabalhar, cara, e desempenhar o seu melhor e, consequentemente, o melhor que esses caras, que esses atletas, a comissão técnica, o melhor que eles conseguem realizar em campo, volta para o clube. Eu estou entendendo o raciocínio, o teu raciocínio. Não Porque sei se eu são consegui duas... Não, é uma blindagem que você precisa fazer, né? O teu papel, me corrija se eu estiver errado, ou nos corrija, eu acho que o Chico está na mesma linha de raciocínio que eu. O teu papel é blindar a comissão técnica, jogadores, do que é a questão política do clube. Denilson, que essa blindagem ela é muito usada, mas assim, o meu papel, o papel do executivo, é trabalhar em várias linhas do clube, do futebol, né? Daquilo que se tem a demanda de... Sim, claro, existe uma linha nesse projeto que você vai falar... Eu preciso trabalhar com orçamento, né? Eu preciso... as chegadas de atletas, janelas. Então, é toda uma função que recai sobre um executivo de futebol. Sim. Agora, a parte política do clube, a parte de estrutura do clube, é uma parte que não está direcionada diretamente ao executivo. Sim, a gente pode colaborar e devemos colaborar, ajudar naquilo que o clube, né, que o presidente, que a sua diretoria nos acione para uma ajuda, sim, a gente está preparado e disposto a isso. Você pode ir até a página 2. Correto. Mas aí também, Fabinho, eu não quero te colocar numa saia justa, não é o objetivo aqui, mas é porque eu acho que essa parte política ela afeta o teu trabalho também, porque você hoje é a principal figura do futebol, não tendo uma figura do estatuto, né? A figura estatutária, né? Desde a saída do Rubão. Não tem um vice de futebol, um diretor de futebol. Você tem lá, provavelmente, pares lá, mas você é a figura do departamento. E a gente sabe que essa briga política, ela também pressiona o teu nome. Porque é óbvio que muitos conselheiros querem ter representantes nesse cargo também. Então, de que forma você está lidando com isso, com essa pressão? Chega até você essa pressão, essas notícias de que o seu nome também é colocado em xeque muitas vezes, mesmo com tudo que você está fazendo? Ixi, essa foi boa pergunta, não? Essa foi boa pergunta. essa eu acho que... Nós estamos à vontade. A gente precisa tratar desse assunto com, assim, muita transparência, muita honestidade e falar o que é verdade. A gente escuta, a gente acaba que se cria um fato novo e o fato ele acaba que gera alguma repercussão, ou muita repercussão, né, desse último tempo. E a gente, na verdade, eu fico assim, sem saber ou sem entender da onde vem. Claro que as pessoas falam isso, aquilo, mas
Eu não sei diretamente de onde vem, Denilson. O que eu preciso entender e o que me traz tranquilidade é aquilo que a gente tem exercido no Corinthians. Então, eu preciso ser, vou até olhar para essa câmera aqui, acho que é a minha. Eu preciso ser direto ao meu torcedor. Eu preciso falar para o meu torcedor que o Corinthians está passando por uma reestruturação muito grande. É ruim a gente ter que falar um pouquinho daquilo que a gente faz, falar do nosso trabalho, mas eu preciso sempre trazer luz ao que é a verdade. A gente chega no Corinthians em 2014 com um clube com um ano bastante comprometido. 24, né? No 24, desculpa, em Campeonato Paulista, o Corinthians estava numa situação bem difícil na própria competição, né? Sim, foi eliminado da primeira fase. Naquele momento não conseguiu a vaga da Copa do Brasil. Acho que todo mundo já sabe da história. Então a gente chega, numa janela já tinha acontecido, e a gente vem para começar a reestruturar esse trabalho. Novos jogadores, naquele momento o Mano, eu acho que eu tinha, sei lá, 2 semanas de clube, o Mano saiu, o Mano Menezes, né? Então você já trabalhou numa reestruturação, numa nova comissão técnica, e você consegue, na janela, na segunda janela, que foi a janela que eu participei ativamente, fazer uma janela com 24 milhões de reais, isso tem que ser colocado, fazer uma reformulação quase 100% do elenco. Uma janela fantástica. E você, no meio de uma competição super importante, que era o brasileiro, a gente precisando recuperar o brasileiro, naquele momento nós não tínhamos a Copa do Brasil, e com uma equipe nova, com uma equipe que, assim, jogadores chegando de outro estado, sem saber o que é jogar no Corinthians, se adaptando à cidade. Fabi, para contextualizar, né? Ele pegou um pepino que foi o Cássio e o Carlos Miguel saírem ao mesmo tempo. Verdade. E aí ele vai lá no Hugo Souza, num time que é rebaixado em Portugal. Esse olhar aí foi incrível mesmo. Pois porque Chico. o Hugo se torna o que é hoje, assim, e para substituir o Cássio não era mole, não, hein? Pois E acertou, né? E isso ele deu certo com a camisa do Corinthians. E todo esse trabalho da chegada do Hugo, a gente pode até falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre ele, mas a chegada de todos esses, acho que foram 11 jogadores que chegaram naquele momento. Eu digo que o elenco do Corinthians, ele começou a se preparar, ele começou a ficar pronto, eu digo, em quantidade, em vivência juntos, no meio do ano. Porque em janeiro, né, já tinha alguns e foram chegando, foram saindo vários. Não, e na zona do rebaixamento. Na zona né? do rebaixamento. Até outubro. Então, assim. eu tenho a certeza que em julho, o Corinthians já tinha uma equipe. E para essa equipe amadurecer, pegar entrosamento, cara, isso demora. Demora. E com 6 meses de trabalho, a gente iniciando o ano de 2025, sei lá, 6 a 7 meses, o Corinthians consegue conquistar um campeonato paulista em cima do maior rival, da forma que foi, com um trabalho ainda muito recente. Então, eu quero dizer que sempre falo direto para o meu torcedor que aonde eu vou, aonde eu passo, eles têm um carinho enorme pelo nosso trabalho, entendem aquilo que está sendo feito. Agora a gente está reconstruindo o Corinthians. Então, você tem moral com a galera na rua, assim? Você sente... cara, aqui eu tô achando... carinho do torcedor? Nem quando eu jogava eu tinha... Nem quando eu jogava eu tinha... Dizem que era o tal do caça-craque, eu ficava caçando os caras. Pô. Aqui o torcedor tem onde eu vou. É bem legal, né, Denilson? Denilson sabe o que é isso. Denilson, quando jogava, era... Não, mas executivo não é comum, não. Executivo não é normal o cara ser, né? Mas é assim, é bem legal, cara. Minha família, eu tenho a Manuzinha mais nova fez 13 anos agora, semana passada. Beijão, Manu. Ela, assim, porque ela não viveu isso, né? Ela era muito nova, né? Sim. Então ela fica, poxa, pai, que legal, as pessoas te reconhecem.